sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos conversando sobre mediunidade. E vamos retornar esse belíssimo livro, Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, numa lição que ele intitulou 3 Atitudes, e que ele faz o seu comentário sobre o livro dos médiuns. É sobre o capítulo 20, Influência Moral do Médium, item 226, primeiro parágrafo. E ele fala assim: o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium, indaga Kardec. E os espíritos respondem: não. A faculdade, propriamente dita, deve ser organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. E aqui a gente já começa a ter aquele cuidado que a doutrina nos explica, o movimento espírita nos explica, a Rádio Rio de Janeiro nos explica, de não incensar médium pela produção mediúnica. A gente não pode criar idolatrias. É claro, gente, que a valorização do trabalho, a gratidão a Deus, né? A gratidão aos próprios espíritos que vêm nos dar as informações, tudo isto é louvável e é apreciável. Mas a gente tem que ter cuidado para isso não virar uma dificuldade para o próprio médium. O médium, por isso é que é pedido que se estude, que se entrose dentro da casa, porque médium a pessoa já nasce médium, mas ele não é perfeito porque ele é médium, não é isso? Então, se ele não tiver uma base de conhecimento, ele vai pensar que a produção é dele, que tudo é dele, o mérito é dele, e vai procurar até tirar alguns proveitos, pode até não ser proveito material, mas proveito moral em relação àquela produção mediúnica, por ignorar. Então é nesse ponto que o estudo é o grande alicerce para nós. Quantas vezes, e eu tenho certeza que muitos amigos médiuns vão partilhar dessa experiência, a gente percebe que o trabalho, a tarefa ocorreu de uma forma belíssima. A gente percebe a altura espiritual. Já teve vezes até na década de 90, era muito comum essa expressão, o céu desceu à terra. Mas o médium vai se sentir como o quê? Como intermediário, como intérprete. Ele sabe que não é dele. Ele sabe que aquela vibração toda alta, generosa, não pertence a ele. E aí essa ligação do médium com Jesus, essa ideia de Deus, essa ideia dos guias, vai ser um preservativo para que ele não caia nas armadilhas feitas por ele mesmo. É esse o grande cuidado, é essa a nossa grande necessidade. E é nesse ponto, né, que os médiuns têm que ter o cuidado, né, de ter o conhecimento acerca da qualidade da produção e da sua qualidade também, porque tem isso, né? Se a gente trabalhar o autoconhecimento, a gente vai falar assim, meu Deus do céu, isso não é meu. Eu confesso, meus amigos, que às vezes eu fico até um tanto envergonhada. Porque a gente vê, não é? Que pela questão da própria doutrina, da mediunidade, da divulgação, não é por nós, não. A gente vê que muitas vezes há uma assistência no campo, em todo o campo, campo intuitivo, no campo dos próprios gestos, né? Em função da doutrina espírita. Aí, é claro, a gente há de aprender. Mas aí passa aquele momento assim, meu Deus, eu não tenho esse pensamento ainda na minha rotina. Esse sentimento, meu Deus, é muito maior do que aquele que eu posso produzir. E aí, na verdade, é um estímulo à reforma íntima. É um estímulo a dar o passo seguinte, porque a gente vê
que há irmãos que já conseguiram. E já conseguiram, não foi de uma forma fácil. É de uma forma laboriosa, é de uma forma intensa, é de uma forma, de muita dedicação, que eles conseguem chegar a esse ponto. Então a gente tem que ter, assim, sempre muita atenção na nossa posição diante do fenômeno mediúnico, mesmo que ao nosso derredor, em nosso entorno, digam isso, aquilo outro. Eu repito sempre para mim, e quando converso para médium, as pessoas podem falar o que quiserem. Eu serei ingênua se acreditar. A pessoa pode falar, mas é um direito dela, uma observação dela, de acordo com o nível de entendimento que ela possui. É claro que se eu sou beneficiada por um passe, o meu sentimento é de gratidão, é de alegria, tudo isso. Agora, daí, o médium achar que é o superpoderoso, que ele pode tudo, aí já é uma outra questão moral muito grave. Então, quando Emmanuel começa a falar das 3 atitudes, ele fala assim: entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Então, ele vai analisar aqui a questão, do egoísmo, do orgulho e do bem. São 3 atitudes. São 3 motores que levam a minha palavra, que levam a minha ação, não é? É esse motor. Egoísmo, orgulho e o bem. Então ele vai falar agora, analisando, nos diferentes setores nossos. Na sociedade. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. E aí a gente já pode ver dentro do nosso setor de trabalho mediúnico. Não tem gente que quer fazer o que quer, não quer seguir regras. Ah, mas a casa tem a regra. Ah, mas Kardec não falou isso. Gente, então, procure uma outra casa ou procure um outro setor de acordo com aquele entendimento que você tem. Ou procure o responsável pelo setor para entender por que é assim. Mas não, tendo um grupo estabelecido, um trabalho estruturado, eu fazer do meu jeito, Fazer o que eu quero. Não vou fazer assim porque eu quero assim. O orgulho faz como quer, Então eu me acho tão superior a todo mundo que eu posso fazer do jeito que eu quero. Eu chego atrasado, mas eu posso dar passe. Eu chego em qualquer momento, mas eu acho que eu tenho que entrar na reunião mediúnica. Eu não posso ser impedido de entrar mesmo chegando atrasado, Eu não cumpri o entendimento, a orientação para o trabalho, mas eu posso fazer daquele jeito mesmo. É orgulho, meus amigos. É aquele momento que eu me sinto como exceção e que eu não me sinto igual a todo mundo. É um poder ilusório. E com certeza a consequência é séria. Agora, o bem é quanto pode acima das próprias obrigações. Ah, mas isso não era para eu fazer. Mas dá para fazer? Vamos fazer, gente. Isso tem um gostinho muito bom na nossa vida. Aí ele vai falar do trabalho. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Então, essa questão da exploração, do bem-estar pessoal, do interesse pessoal. O orgulho vai oprimir o outro, porque tem gente que só cresce diminuindo o outro, E o bem vai produzir sempre. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Essa questão do espírito de equipe é maravilhosa, gente? É maravilhosa. Porque, na verdade, quem consegue trabalhar em equipe, sentir-se em equipe, se fortalece.
Porque ele não coloca toda a carga nos próprios ombros, né? Ele não pensa só em si. Ele consegue enxergar o potencial do outro. Agora, na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. E a questão da amizade é muito interessante, né? Quantas vezes, para conquistar uma amizade, a criatura diminui o outro, ironiza o outro, né? Porque ele quer aquela amizade que interessa naquele momento. E observa só, é tão descartável que passou aquele momento, a pessoa não quer nem mais saber do outro. Utiliza a situação. O orgulho, né, na amizade é o privilégio. Então, se eu sou amigo de alguém, eu quero ser a primeira pessoa a ser convidada para tudo. Eu quero saber tudo da vida do outro. Ai de mim, se o outro não confidencia aquilo que confidenciou ao outro, né? Então, eu quero privilégio sempre. Quero sempre ser lembrado. Agora, o bem, na amizade, ele fica muito feliz ao ver o outro feliz. Isso é muito interessante, gente. É essa alegria pela conquista do outro, né? Mesmo que o outro esteja distante. Esse é o valor da amizade. Agora, na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem ouve. Aqui é uma coisa muito interessante, a questão da fé. Porque o que é aparentar a fé? E eu vou falar uma quadrinha que eu falo muito em estudos, que eu acho bem interessante, do Jovino Guedes. Ele diz assim: das coisas que eu vi na vida, posso dizer com verdade, só se conhece marujo na hora da tempestade. O que é isso, gente? O marujo, ele aprende os nós, ele aprende os laços, ele aprende tudo. Mas é na hora da tempestade que a marujada vai se colocar, né? Que a marujada vai utilizar tudo aquilo que sabe. E na fé é isso, né? Eu posso aparentar uma fé extrema, mas na hora da dor, como é que eu fico? Né? Na hora da dor, será que eu reclamo? Ah, mas logo comigo, como é que pode? Pode ser qualquer um. Mas o bem, ele vai observar o que está acontecendo, né? E ele vai trabalhar aquela resignação ativa que a gente estuda tanto, né? Que não é conformismo, é resignação. E nós estamos aprendendo essa forma de ser, né? A gente está aprendendo a selecionar atitude, até identificando em todos nós até onde meu egoísmo me atrapalha, meu orgulho, sempre atrapalha, né? Mas vamos ver até onde eu consigo ver o que o egoísmo atrapalha, o que o orgulho atrapalha, né? E vamos potencializar aquele bem que a gente já consegue optar, a gente já consegue estruturar. E é por isso, queridos, que a gente vai trabalhando pela Rádio de Janeiro. A gente vai, porque observa só, é um tempo inteiro estimulando ao bem. É um tempo inteiro a gente tendo um entendimento acerca do egoísmo, acerca do orgulho. É o tempo inteiro. 7 dias por semana, 24 horas no ar, é o tempo inteiro. E isso a gente vai internalizando. Eu estou lembrando o programa gravado. Nesse último domingo, no caminho do Senhor, né? Lindamente foi falado. Nenhum de nós é doutor, é acadêmico em evangelho, não. A gente tem lá, e foi uma forma muito linda, né? Um bachareladozinho, tudo isso, mas no evangelho não. A gente está estudando junto. Olha que atitudes lindas, gente. Um programa, né? Um dos programas é que a gente tem um carinho muito grande pelo tempo, né? Tempo de gastão, o tempo que o programa está no ar. E sempre com carinho e sempre com muita humildade. E aí a gente entende, né? Está no ar esse tempo todo, por quê? Porque passa essa vibração de humildade, de sinceridade. Luz na penumbra, né? Quanto tempo está esse programa no ar? Por quê, gente?
né? É a própria meditação e invocação da Ave Maria. Então, são análises que a gente pode ter. É pela utilidade. Aqui no Teresa d'Ávila, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, tem chegado ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que moram aqui na Tijuca, moram aqui por perto, e aí entendendo assim, e falando todos, gente, da utilidade da rádio na sua vida. No último domingo mesmo, na nossa reunião, veio uma companheira que falou assim que estava numa depressão, um estado muito grande. Ela veio agradecer por aquele estudo que era feito anteriormente por Berenice e eu, e que agora é feito pelo Marco, Aurélio e a Tereza Cristina, das obras de André Luiz. Ela falou assim, senhora, como isso ajudou a gente? Gente, olha o trabalho bonito, olha o trabalho da rádio. Então, essa valorização que a gente vai tendo dos recursos da gente. E aí, André Luiz continua nessa lição 3 atitudes da obra Seara dos Médiuns, em que ele analisa o 11º parágrafo do Livro dos Médiuns, da questão 226, em que Kardec fala, né? No capítulo 20, a influência moral do médium, quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? E ele diz, querer o bem, expulsar o egoísmo e o orgulho, ambos são necessários. E aí, Emmanuel vem analisando, dizendo, na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Sabe aquela questão, não vou assumir a tarefa não, porque eu não tenho condições? E muitas vezes não é isso não. Não vou assumir a tarefa, que eu posso errar, e todo mundo vai saber que eu não sei. Então a gente às vezes foge da responsabilidade. O orgulho da gente, né, na responsabilidade, eu quero sempre mandar. Eu quero sempre dar a última palavra. Eu quero sempre estar certo. Mas na responsabilidade o bem colabora. Olha, eu não sei fazer tudo. Eu quero aprender com você, mas pode contar comigo. É essa a postura, não é, moral diante da responsabilidade, a postura cristã diante da responsabilidade. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. Quantas pessoas se esquecem da dor alheia? Enquanto dói para mim, eu quero todas as atenções, mas a dor do outro, eu não tenho tempo, esqueci, né? Quanta gente que não visita um doente, quanta gente que não tem tempo para ouvir o outro, para acolher o outro. Aí o orgulho condena, e vamos colocar, quando a gente às vezes usa o próprio conhecimento espírita para justificar a nossa indiferença. Ah, tá passando porque merece, imagina só o que deve ter feito em outro momento. E nós? Vamos nos olhar no espelho? E aí ele diz, na dor o bem ampara, socorre primeiro, indaga depois, o Evangelho já nos fala isso. E aí ele continua nos falando, né, nesses 3 sempre, né? Parece uma poesia até. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. E aí eu vou falar dos nossos programas ao vivo da Rádio Rio de Janeiro, que muitas vezes as pessoas mandam as questões, né, e colocam, e a beleza, eu acho lindíssimo, quando nossos irmãos falam assim, olha, isso eu vou pesquisar, e na próxima semana, no próximo programa, a gente traz uma resposta. Isso é belíssimo, gente, porque o egoísmo finge que sabe. Quando a criatura finge que sabe, ela fala qualquer coisa de qualquer jeito, sem medir os prejuízos que essa atitude pode causar, sem olhar a necessidade do outro que está indagando. E aí, o orgulho não busca saber, isso é bobagem. Isso aí não está fora do tema, não tem nada a ver. E aí a criatura muitas vezes não quer nem que o outro saiba que ela não sabe, né? É o orgulho. Agora o bem não. Gente, somos aprendizes na escola da vida. Então, é aprender sempre para realizar o melhor.
todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar, né? E todos nós temos alguma coisa para aprender, sempre. E aí, nosso Emmanuel vai encerrando nesse último bloco. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Então, Kardec pergunta, né? Qual é a garantia que eu vou ter para a mensagem chegar, né? Quais as condições necessárias para que as palavras dos espíritos superiores nos cheguem isentas de qualquer alteração? E os espíritos responderam: querer o bem, expulsar o egoísmo e o orgulho. Ambos são necessários. Então, por quê, gente? Egoísmo e orgulho vai nos lançar em processos obsessivos. A gente vai caminhar nas terras da ilusão. A gente não vai viver a realidade, o momento presente. Isso é muito perigoso. A gente viver num constante processo de fuga. É viver o momento presente, né? Mas o bem é que vai estabelecer essa sintonia superior. Mas eu acho muito lindo quando ele fala aqui. Mas não é só, eu reconheço que o bem é bom, né? Que o bem é a melhor alternativa, que o bem é a melhor coisa que existe. Como é lindo o bem. Não é isso, não. Não é só admirar e divulgar, não. É necessário querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Então vamos lá, meus amigos. Hoje, agora, no lugar que eu estou, o que eu posso fazer de bom? Esse bom sendo um reflexo do bem. Eu posso desejar muito bem de alguém, para alguém nesse momento, vibrar pelo bem de alguém, pela saúde física, pela saúde mental. Eu posso vibrar pela paz do lugar que eu moro. Eu posso envolver em vibrações de amor o meu superior. Eu posso fazer uma coisinha gostosa para levar para alguém que está sozinho ou para alguém que está na rua. Eu posso sair da minha casa para visitar uma pessoa doente. Eu posso oferecer algumas horas para estar junto a uma pessoa para que a outra possa se desocupar e realizar uma outra tarefa. Eu posso fazer uma tarefa para adiantar um pouquinho a vida de alguém? O que é que eu posso fazer nesse momento? Eu posso pegar o meu smartphone, o meu telefone e ligar para alguém? Eu posso convidar alguém para fazer parte do Clube da Fraternidade na Rádio Rio de Janeiro? Posso eu mesmo entrar para o Clube da Fraternidade, ajudando na campanha? Então, meus amigos, vamos aproveitar essa vibração de Kardec e os bons espíritos no Livro dos Médiuns e de Emmanuel, nessa página 3 Atitudes, para qualificar o nosso dia de hoje, o nosso momento de hoje. Trabalhando no bem, pensando no bem, vibrando no bem e, com certeza, com o tempo, o orgulho e o egoísmo não vão encontrar espaço na nossa frequência diária. Façamos isso, vai ser muito bom para todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.